Disse o mestre Nelson Rodrigues: qualquer assunto fora o futebol já nasce morto. Comecemos com futebol. O difícil, o extraordinário, não é fazer 1000 gols como Pelé. É fazer um gol como Pelé. Carlos Drummond de Andrade. Na literatura brasileira, nós temos um caso muito singular de um autor que fez 1000 gols. Eu não sei se como Pelé, mas o Dr. Rioch, ele escreveu mais de 1000 livros. E a pergunta que se estabelece é: como isso é possível? 1000 livros? Mais de 1000 livros? Eu diria que se você tem talento, se você tem domínio da técnica, se você tem, obviamente, fôlego, é possível. Agora, a pergunta que fica é: algum desses livros é um gol como um gol de Pelé? A nossa aula de hoje vai tratar de um velho dilema. Todo escritor: devemos nos dedicar à escrita espontânea ou à escrita planejada minuciosamente? Todo texto ele deve se transformar em uma operação de guerra, num dia D. Tem alguns casos emblemáticos. Por exemplo, Fausto, de Goethe, uma das maiores obras-primas da literatura alemã, foi gestada ao longo de 40 anos, com inclusive um tempo muito grande entre o primeiro e o segundo volume. Esse tempo de construção textual, ele foi usado para refazer ideias, reconstruir conceitos, reapresentar noções, mas assim, é sempre necessário você dedicar tanto a uma obra, dedicar-se tanto a uma obra. A obra pede isso, toda obra pede isso. Nós sabemos que o que nós chamamos de escrita espontânea, ela é comumente relacionada com a literatura pop. Quando eu digo literatura pop, eu me refiro àquela literatura que é vendida em banca de jornal, por exemplo. Aqueles faroestes, aqueles livros fininhos de faroeste, os famosos livros de meninas, né? Júlia, Sabrina, aquela coisa toda, aquela ficção científica meio farofa, livros de espionagem e tal. Em sua fórmula mais, vamos dizer assim, comercial, né, em uma forma mais bem trabalhada comercialmente, esses livros de banca viram o que nós chamamos de best-sellers. Então tem vários autores que trabalham nessa linha da escrita quase que espontânea, né, que vendem muito. Né? Um exemplo é o brasileiro Paulo Coelho, né, autor de Diário de um Mago, né, O Alquimista, o Zahir. Eu já li bastante Paulo Coelho, acreditem. Fiz algumas resenhas e ensaios sobre ele, pensando a sua figura, que eu acho que deve ser analisada muito mais como um fenômeno sociológico do que necessariamente literário. Agora, algo que ele diz, muito comumente em suas entrevistas e tal, é que ele escreve o livro muito rapidamente. Ele tem a ideia, gesta essa ideia durante algum tempo, mas quando ele vai sentar para escrever, é algo quase automático. Ele fica ali alguns dias, talvez semanas, em algum caso particular ali, 2 meses e tal, mas não passa muito disso. Ele até fala que ele escreve muito mais do que publica, né, e depois vai cortando e tal. Eu não acredito muito nisso, por conta da estrutura do livro apresentado, mas em todo caso é a fala do autor, né, e em momento algum ele nega essa questão da espontaneidade da escrita. Ela obviamente vai te dar o produto final mais rápido, né? Você vai ter a satisfação de ter o livro em suas mãos. Agora, é isso que você busca? Vamos pensar, por exemplo, em casos em que essa escrita automática saiu do controle. Talvez o caso mais célebre da literatura seja A Montanha Mágica, Thomas Mann. Este livro ele foi planejado inicialmente como um conto, digamos de 15, 20, talvez 30 páginas. Virou isso. Virou esse tijolo. O Thomas Mann, ele tinha uma frase que inclusive é um conselho muito bom. Ele fala: 1 página por dia e você terá um livro volumoso no final do ano.
E é pura verdade. Agora, essa página por dia, ela precisa ser necessariamente parte de um plano, ou pode ser um exercício, ou pode ser um caminho que você estabelece, que você dá alguns passos por dia até chegar ao destino final, ou você muitas vezes não sabe do destino final, ou você está preocupado basicamente com a viagem. Em alguns casos, essa ideia da página por dia poderia ser inclusive o seu emprego. Era muito comum, sobretudo no século XIX ali, os romances publicados inicialmente em forma de folhetim, que seria a nossa atual novela, né? Quer dizer, cada dia saía, né, uma partezinha da história tal, e ao final, né, aqueles que tiveram mais sucesso tal, eram publicados em volume. Muitos autores faziam isso, a maioria na verdade, e alguns deles são grandes nomes, né? E alguns desses folhetins se tornaram obras muito importantes. Por exemplo, Machado de Assis publicou Memórias Póstumas inicialmente como folhetim. Ou seja, cada um desses capítulos eles eram publicados no jornal e ao final desse processo foram unificados como romance. Quincas Borba também. Não é por acaso que os capítulos são curtos, né? De certa forma era para caber ali naquele espaço que o jornal disponibilizava. Agora, pensando aqui na trilogia machadiana, Dom Casmurro já não foi. Dom Casmurro foi publicado originalmente como volume, né? Como um livro feito, um livro completo. Se pensarmos comparativamente, independentemente de gostar mais de um ou de outro, em termos estruturais, Dom Casmurro é mais fechado. Ele é mais bem resolvido. A sua narrativa ela flui melhor. Inclusive, sabemos que quando o Memórias Póstumas, por exemplo, foi publicado em volume, algumas coisas foram modificadas. O Machado de Assis reviu algumas partes ali para poder tornar essa narrativa mais fluida. Certamente em função do fato de que não houve um planejamento, pelo menos não tão fechado no começo, diferentemente de Dom Casmurro. O Humberto Eco ele tem um texto muito interessante, muito divertido, falando sobre essa questão do folhetim, né? Dessas histórias intermináveis, gigantescas e tal. Está publicada nesse livro aqui, sobre os espelhos e outros ensaios. Um desses ensaios chama-se Elogio do Monte Cristo. E fundamentalmente o Humberto Eco ele pega o livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e o analisa a partir de critérios da crítica literária e chega à conclusão de que ele é apinhado de clichês, a narrativa ela é um pouco truncada, até previsível em alguns pontos, mas que isso acaba dando charme para a narrativa. E uma das coisas que ele trabalha nesse texto é o fato de que boa parte das exposições dos personagens se dá a partir de uma coisa que ele chama de diálogos de empreitada. O que é isso? É basicamente aquela coisa de que um personagem ele encontra outro, né? E eles começam a dialogar sobre o que aconteceu na trama. Se despedem, aquele personagem continua sua trajetória e encontra outra figura. E conta as mesmas coisas que ele contou antes, com pouquíssima variação. Ele até fala que parece diálogos de desocupados no elevador. Agora, por que isso acontecia? Isso acontecia porque naquela época você ganhava por página. Ou seja, quanto mais você estendesse a narrativa, né, mais você ganhava. O que não significava que o Alexandre Dumas não sabia para onde a história estava caminhando. Agora, o caminho percorrido pela narrativa não precisava ser um caminho em linha reta. Ele fazia zigue-zagues. E para Humberto Eco, esse é exatamente o charme do livro. Agora, existem outros caminhos, outras possibilidades. E a possibilidade do planejamento
desse planejamento quase que militar, ele se dá em muitos autores. Por exemplo, no Nome da Rosa, de Umberto Eco, aproveitando que falávamos dele no artigo citado, ele conta nesse pequeno volume que foi publicado pouco depois do sucesso do romance, qual foi a estrutura usada para gestar o romance. Pós-escrito a O Nome da Rosa, as origens e o processo da criação do livro mais vendido em 1984. Lembrando que aqui nós temos o que a gente chama de best-seller de qualidade. Aquela ideia de que é um livro que é muito sofisticado, porém caiu no gosto popular. Fala-se até que era moda numa certa época, né, você andar com O Nome da Rosa embaixo do braço, assim, sem necessariamente ter lido. Mas enfim, o fato é que neste pequeno pós-escrito aqui, o Umberto Eco, ele trabalha a ideia da construção do romance como fato cosmológico. O que significa isso? Você, enquanto autor, está construindo um mundo. E esse mundo tem que ser mobiliado, esse mundo tem que ter uma lógica interna, esse mundo tem que ter um sentido e tem que ser tudo muito bem trabalhado e conduzido. Algo que aparece no começo do livro tem que ter sentido no seu desenvolvimento. Tem que rimar com o que vai acontecer depois. Esse controle chegou a um certo ponto que Umberto Eco fala que ele desenhava todos os monges, quer dizer, mesmo aqueles que não apareciam na narrativa, porque eram centenas de monges na história. Todos apareciam de forma regular ou com destaque? Não, apenas, né, talvez uma ou duas dezenas. Mas todos eram conhecidos pelo autor. E mais ainda, ele chegou a fazer plantas da abadia onde se passa a narrativa, da biblioteca. Essas plantas ficaram bastante famosas. E o controle chegava a um nível em que, diferentemente dos diálogos de empreitada que ele detectou no Alexandre Dumas, quando um personagem dialogava com outro sobre determinado assunto para que a trama se desenvolvesse, ele estava saído, digamos, do refeitório para o scriptorium, né? Umberto Eco sabia quantos metros tinham de um espaço para o outro. Então ele calculava o tempo do diálogo, fazendo a leitura em voz alta, de forma a cumprir exatamente esse período de percurso. Percebam, o planejamento ele foi de um nível de criação de mundo, de controle do tempo e percepção dos personagens dentro do espaço. Isso é o controle absoluto, que você consegue a partir de muito trabalho, né? Mas que esse trabalho ele pode partir de uma ideia simples, ou como Umberto Eco chama, de uma ideia seminal. Por exemplo, ele disse que escreveu O Nome da Rosa porque teve vontade. Ele teve uma carreira de acadêmico bastante reconhecida e tudo mais, mas quando ele se dedicou a escrever um romance, ele fez isso porque quis. Mas, sobretudo, porque lhe ocorreu uma ideia seminal, que era: eu quero envenenar o monge. Obviamente, ele não envenenou o monge de verdade, nem poderia. Mas essa ideia de envenenar o monge ficou martelando em sua cabeça e surgiram outras interligadas. Por exemplo, ele fala que lhe ocorreu a imagem de um monge colocado de cabeça para baixo dentro de um tonel gigante de sangue, com os pés para fora. É uma imagem bastante forte. E de certa forma, ele construiu a narrativa do livro de maneira a incluir essas imagens seminais. Ele foi construindo o enredo em torno disso. Ele construiu todo o mundo, né, em torno disso. Misturando história, misturando ficção, misturando muitas citações, porque ele é um romance pós-moderno por definição, então, portanto, ele parte da ideia de que a consciência de que a narrativa está presente, né, faz parte da lógica. E essa busca pela lógica é uma busca que já advém de muito tempo. Por exemplo, Edgar Allan Poe. É muito famosa as suas ideias, né, expostas sobre escrita, né, sobre composição, sobre controle narrativa, no ensaio A Filosofia da Composição, em que ele conta como que ele construiu o poema O Corvo. Acho que todos conhecem O Corvo, né? Nunca mais, nunca mais. São imagens muito fortes também, né? Ele parte de uma coisa parecida com
a do Humberto Eco, de imagens fortes, né? Então, uma tempestade. Quem lê a filosofia da composição percebe isso. Ele parte da tempestade, ele parte dessa ideia de uma de uma ave de mau agouro, né? E dessa frase que rima, da rima, né? Da rima temática, né? Nunca mais, que tem a ver com o ambiente, a maneira como o personagem que vê o pássaro, enxerga o mundo. Não é à toa que ele está em um escritório, ele é uma pessoa culta. Quer dizer, tudo que se apresenta no poema foi pensado milimetricamente, de uma maneira cartesiana. A proposta dele é exatamente essa. Agora, pensando nisso, nessa ideia quase que científica de se escrever, resta uma dúvida. Será que isso vai engessar o autor? Vai engessar o autor e, por definição, também engessar o texto? Não necessariamente. E quem nos responde isso é o próprio Edgar Allan Poe. Estou aqui com um volume de suas histórias extraordinárias, que é uma coletânea de contos. E um dos contos é A Carta Roubada, que é um das histórias de detetive iniciais e tudo mais, né? E na Carta Roubada tem um trecho lá que eu acho muito interessante. Eu não vou ler aqui porque para poder pegar a lógica é um texto muito grande, né? Então não vai ser possível por conta do nosso tempo. Mas fundamentalmente é o seguinte: você tem uma figura que é o suspeito, né, de ter roubado essa carta, né, que dá título ao conto. E essa figura é ao mesmo tempo um cientista, um matemático e também um poeta. Então o que o Edgar Allan Poe propõe? Ele propõe a ideia de que a lógica matemática, ela por si só não basta, porque ela fica muito explícita e ela pode ser determinada por fórmulas. E obviamente pode ser seguida por qualquer pessoa que tenha acesso aquelas normas, aquela regra, aquela lógica de mundo, né? Como eu falei do Dr. Hioki, né? Se você conhece a fórmula narrativa, você consegue escrever 1000 livros. Mas o que faz a literatura não é isso. O que faz a literatura é essa ideia do talento, né? Quer dizer, o que você faz a partir desse conhecimento da fórmula. Então, o grande problema do detetive, da história, é perceber como que esse matemático, que lidava com o mundo de uma maneira cartesiana, ele conseguia enganar a todos não por isso, mas porque era também um artista. Ou seja, essa somatória da ciência com a arte e tudo que ela tem de fluido é o que vai dar a solução. É o que vai tornar essa narrativa interessante. Porque nós sabemos que a vida e a arte incorrem em riscos. E alguns riscos, eles podem colocar projetos inteiros a perder. Vou dar alguns exemplos aqui, que não chegam a esse extremo, mas que comprometem bastante. Nós temos alguns autores, que são grandes autores, grandes escritores, mas que tinham, vamos dizer assim, o problema de tentar apressar demais suas narrativas ao final. E um deles é exatamente o José Saramago. Nós temos aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um dos meus livros preferidos, e ele tem um ritmo extraordinário, um ritmo cadenciado, muito interessante, mas que ao final ali das últimas 50 páginas começa a correr, né? E não que a narrativa se perca, mas você percebe assim, claramente que houve uma mudança de ritmo, né? É como se fosse uma música que ela tem uma cadência e de repente ela passa para outra cadência. Se fosse manter o mesmo ritmo do começo, esse livro aqui teria o triplo de páginas provavelmente, pensando em termos da narrativa que nós conhecemos, que é a vida de Cristo. Comprometeu? Aqui comprometeu pouco. Agora, por exemplo, no ensaio sobre a cegueira, comprometeu muito mais. E acontece mais ou menos a mesma coisa. Um outro caso que é bem comum isso acontecer é no próprio Ítalo Calvino. Estou aqui com o Marco Valdo e Palomar, que são até mais controlados nessa questão de ritmo e tal, mas, por exemplo, em O Cavaleiro Inexistente, de uma certa parte da história em diante,
Ítalo Calvino, ele corre. E nesse caso aí, não é como o Saramago, que é uma mudança de ritmo. É uma pressa mesmo. Parece que tem um editor gritando no ouvido dele. Entrega o meu manuscrito, entrega o original, entrega que eu preciso rodar. É uma coisa até bastante curiosa, porque nós temos exemplos aqui de como ele consegue controlar a narrativa de uma maneira muito interessante, sutil e tudo mais. Como o próprio Umberto Eco caiu na sua armadilha. O seu último romance, que é esse daqui, o número 0, ele é de um descontrole narrativo que eu diria até constrangedor. Né? Tudo que havia de controle no Nome da Rosa e tudo que havia de simbólico em um Pedro de Foucault começou a se perder a partir ali do dia da ilha anterior e foi ficando cada vez mais perdido, chegando ao auge aqui, né, no número 0, em que inclusive ele chega a repetir sentenças, ideias e conceitos, né, já usados em trabalhos anteriores. Agora, essa coisa de você perder o controle da narrativa, não se engane, porque o seu leitor vai perceber isso. Não significa que você não possa retrabalhar os livros. O Machado de Assis, por exemplo, nós acabamos de falar, ele mudou algumas coisas ali quando publicou em volume, em livro, né, os seus romances, o Brás Cubas e o Quincas Borba. Isso pode acontecer. O rumo do livro, trechos ali mudarem, porque você pode ter um plano muito bem estabelecido, mas esse plano ele pode sofrer reviravoltas lá na frente. Um exemplo clássico disso é o Hobbit. Para quem leu o Hobbit, sabe que em um determinado momento tem uma disputa de charadas, né, no subterrâneo, né, das cavernas ali e tal, em que o protagonista ele acaba ganhando um anel de uma figura estranha ali nessas cavernas, que depois saberemos que é o Gollum, né, que tornou sua figura muito popular posteriormente. Né? Esse anel era apenas um anel. Porém, quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, em 3 volumes, ele partiu daquela ideia que ele havia colocado de uma maneira muito largada, digamos, não é apenas uma cena a mais em O Hobbit, e transformou no elemento motivador da narrativa em O Senhor dos Anéis. Ou seja, aquele anel que o Gollum apostou em O Hobbit era o anel que é o grande objeto mágico desse mundo. Ou seja, em edições posteriores ele indicou isso, né, e deixou isso mais claro, mudando aquela descrição, aquela narração inicial. Isso é um livro de fantasia, mas essas mudanças podem acontecer em projetos muito diferentes, como por exemplo o Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, que é um romance gigantesco, o famoso romance catedral. Falaremos sobre ele posteriormente, com mais detalhes. Mas a ideia era fazer um romance em 3 volumes. Só que quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, o plano mudou. E toda a estrutura pensada inicialmente por Proust, que foi uma estrutura muito marcada, muito estabelecida ali, modificou-se. Então ele usou aquele fato histórico para reconfigurar a sua proposta literária. Né? E quer dizer, toda a estrutura do livro foi retrabalhada a partir disso. Agora, você pode, inclusive, ir por outros caminhos, outras direções. Você não precisa necessariamente ter esse controle quase que de um demiurgo, né, da sua obra. Você pode fazer, por exemplo, a escrita espontânea transformar-se em um estilo por si só. Né? Usar a escrita espontânea de forma circular, uma estrutura narrativa, quase como jazz, né? Quase como uma composição de jazz, né? Baseada ali em variações sobre o mesmo tema. Eu acho que, por exemplo, é isso que o Thomas Bernhard faz em seus livros. Quem leu Thomas Bernhard percebe que existe ali repetições de ideias, de conceitos, de frases, de apresentações de figuras, de personagens, tudo mais e tal.
É um recurso muito interessante, muito sofisticado, que é baseado fundamentalmente nessa ideia de controle de ritmo narrativo. Então, a história contada em si, ela está lá, só que ela é submetida ao ritmo. Isso significa que que o controle desapareceu? Não. Só que ele foi colocado de uma maneira diferente. Ele foi colocado é, em prol da musicalidade da narrativa. Conselhos. Teremos uma aula futuramente sobre como estruturar as suas narrativas. Então vamos falar de uma maneira mais pausada, mais detalhada sobre como organizar uma história, como organizar uma narrativa. Agora, a primeira coisa que você tem que pensar é que tipo de autor você quer ser. Você quer ser um autor general, esse autor Deus que controla o seu universo, que transforma a narrativa em um fato cosmológico, ou você quer ser aquela figura fluida que passa pela narrativa, né, de uma maneira, né, quase que direta, assim, ao fluxo da própria narrativa. O que não significa necessariamente perder o controle da narrativa, né, mas você deixa se levar pela caneta ou pelo teclado. É importante dizer que há bons exemplos nos dois formatos. Eu, pessoalmente, sou do time da escrita planejada. Sobretudo quando faço literatura, não tem nada ali que não tenha sido pensado. Inclusive é nesse sentido que eu vou comentar sobre essa questão da estruturação do enredo, da narrativa e tal. Agora, você pode seguir exemplos excelentes como o do Thomas Mann, como do próprio Thomas Bernhard, que são exemplos muito interessantes e que podem render produtos finais muito interessantes. A espontaneidade ela pode ser aproveitada para o bem da obra de arte, que muitas vezes ela é mais bem pensada a partir de outras artes, por exemplo, da pintura, né? Quando você vê uma pintura abstrata que mostra o interior do artista, né, sua vida espiritual, tal, quer dizer, isso pode ser transferida para literatura? Talvez sim. E talvez a forma de fazer isso é a partir dessa escrita espontânea. Agora, é isso que você quer? Ou você quer ser alguém que controla todos os elementos da narrativa? Essa é a grande pergunta. Colocando em palavras mais simples. Você quer fazer um gol como Pelé? Ou você quer fazer 1000 gols como o Dr. Hioki?